Grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. O assunto é a Série C do Campeonato Brasileiro, versão 2024, na 13ª rodada quase encerrada, faltando apenas 2 jogos para o término oficial dessa rodada, parte final já da fase classificatória, lembrando que são 19 rodadas ao todo, então depois dessa vão sobrar apenas 6 para a conclusão das 8 equipes que vão se classificar para a fase final da terceira divisão e também as 4 rebaixadas para a Série D. A rodada começou no sábado com um empate alucinante entre Botafogo e Confiança, com direito a gol do meio-campo, 2 gols nos acréscimos, enfim, um grande jogo. Confiança que depois da sequência de derrotas resolveu acordar, saiu da zona de rebaixamento e melhorou o rendimento, e o Botafogo está entre as melhores equipes do campeonato. O Atlético bateu o Londrina por 2-1, gol no finalzinho do Alisson Carioca, garantindo a vitória e a liderança para o time de São João del Rei. No Castelão, também no sábado, o Sampaio Corrêa voltou a vencer, bateu o São José por 2-0. São José que está perdendo todos os jogos aí praticamente, e o Sampaio conseguindo sair da zona do rebaixamento, respirando um pouquinho mais dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Esses foram os 3 jogos de sábado. No domingo, tivemos um confronto direto entre 2 das melhores equipes do campeonato, Volta Redonda e São Bernardo, com vitória de virada do São Bernardo pelo placar de 3-1, com 3 gols do centroavante veterano Kaique. Volta Redonda abriu o placar e o São Bernardo foi buscar uma linda vitória. O Volta Redonda, que aliás perdeu todos os confrontos diretos, né, contra as equipes que têm campanha similar a dele, estão ali no topo da tabela. No Rei Pelé, também no domingo, CSA perdeu uma grande oportunidade, poderia ter feito aí, emplacado 4 vitórias seguidas, acabou tropeçando para o Floresta, que tem um bom rendimento recente, né? Dos últimos 6 jogos, o Floresta tem 4 vitórias, por isso, fora da zona do rebaixamento. No Estádio dos Aflitos, Recife, o Náutico bateu o Figueirense por 4-0. Olha o Náutico aí, aparecendo bem na Série C. Seja bem-vindo à Série C, Náutico, metendo 4-0 no Figueirense, quem sabe acordando para buscar ainda uma vaga no G8. Aparentemente vai estar nessa briga no final. Teve gol do Bruno Mezenga, gol do Paulo Sérgio também. Nessa segunda-feira, no Campus Maia, na cidade de Mirassol, o Ferroviária venceu o Remo de virada, uma virada construída na reta final do jogo. O Remo estava bem competitivo no jogo, mas como sempre o Remo acaba sofrendo gols aí na parte final. Dessa vez custou muito caro, né? Chegaria ao G8 e por conta dessa virada que sofreu, tá fora do grupo das 8 melhores equipes, tomando aí um 2-1 com o gol do Carlão. O Fernando também fez no final para a Ferroviária, e o grande destaque: a Locomotiva é a única invicta do campeonato até hoje, impressionante, 13 rodadas, continua invicta, tem 7 vitórias e 6 derrotas. No Frasqueirão, o ABC venceu o Tombense por 1-0 e é mais uma equipe que vai para essa briga de G8 também, tá na parada. A rodada vai se encerrar na quarta-feira, no Estádio Centenário tem Caxias e Aparecidense às 7 horas, e às 8 no Colosso da Lagoa, Ipiranga contra Ferroviário, o Ipiranga podendo entrar no G8. Para isso basta uma vitória que vai tirar o Figueirense, vai desalojar o Figueira da zona de classificação para a fase final. E nessa quarta-feira também tem Botafogo e São José no Almeidão, às 8 horas, jogo referente à 5ª rodada, né? A gente vai lembrar que o Rio Grande do Sul passou por toda aquela tragédia, enchente, muitos jogos foram adiados das equipes gaúchas, né? Lá no mês de maio, e alguns estão sendo realizados por agora, como esse, Botafogo e São José. Classificação da Série C, vamos nessa. Atlético lidera com 28 pontos. O Atlético, vitória fundamental, e está muito pertinho de garantir matematicamente a sua classificação. Lembrando que o número mágico para garantir vaga na fase final é 30. Número de 30 pontos aí, você garante a sua classificação, muito provavelmente, né? Lembrando que nas duas, esse regulamento, né, com 19 rodadas, 8 classificados para a segunda fase, ele está no seu 3º ano, e nas 2 vezes anteriores, nunca uma equipe com 30 pontos ficou de fora, né? Uma só equipe com 29 ficou de fora, o Botafogo em 2022. Então com 30 você garante, ou fica muito perto de garantir, né? E 29 também muito próximo. Então essas equipes, principalmente as 5 primeiras, estão muito perto de garantir vaga. Segundo lugar, o São Bernardo, 27, vem numa sequência extraordinária, 3 vitórias seguidas, e não são vitórias quaisquer, não. São vitórias contra equipes do topo. As 3 que mais dominaram o campeonato ao longo de todo o percurso. Ganhou do Atlético, ganhou do Botafogo e ganhou do Volta Redonda na sequência. Impressionante o São Bernardo, que talvez seja a melhor do momento. Terceiro lugar, Ferroviária, tem 27 pontos, invicta no campeonato, tem 13 jogos, 7 vitórias e 6 empates. Vitória muito boa contra o Remo, jogando em casa de virada. Quarto colocado, Volta Redonda, com 26 pontos no campeonato.
Ótima campanha, mas o destaque aí fica pro Volta Redonda, que ele perdeu 3 confrontos diretos entre essas 5 melhores equipes do campeonato, que estão mais destacadas na pontuação. Volta Redonda perdeu 3 vezes em 3 jogos que fez. Perdeu pro Atlético, perdeu pro Botafogo e perdeu pro São Bernardo também. O Botafogo vem em quinto lugar com 25, mas joga nessa quarta-feira em caso de vitória. Para equiparar o número de jogos, né, chegando a 13, ele vai para a vice-liderança do campeonato. Sexto lugar, o Londrina, com 20 pontos. Sétimo, Tombense, 19. Oitavo, Figueirense, 18. Atlético, São Bernardo, Ferroviário, Volta Redonda, Botafogo, Londrina, Tombense e Figueirense são as 8 equipes que, nesse momento, se classificariam para a fase final da Série C, que vai ser resolvida através de 2 quadrangulares semifinais. Nono lugar é do Ipiranga, com 16 pontos, mas o Ipiranga tem 9 jogos apenas, são 4 a menos que o Figueirense, por exemplo, que é o Tombense, que o Londrina. O Ipiranga vai repor esse jogo na quarta-feira, um desses 4, né? E depois, na próxima semana, na outra quarta-feira, ele vai fazer mais um jogo e vai repor mais um, mas ainda vai ficar 2 jogos a menos, né? Mas o Ipiranga tem uma chance de entrar no G8, tem 2 chances de entrar no G8 aí nas próximas semanas. Décimo lugar é do Remo, com 16 pontos, perdeu uma grande oportunidade. Se tivesse vencido o jogo, estaria com 19 pontos, estaria dentro do G8. Tomou a virada para a Ferroviária e aí fica em 10º lugar com 16, mas ainda tá na briga, né? 11º lugar o Náutico, 16 pontos também, mas destaque, o Náutico tem um jogo a menos, é um jogo com o Ipiranga, que ainda não tem data para ser jogado ainda, não foi marcado, é um jogo lá do mês de maio, em virtude da enchente no Rio Grande do Sul. O jogo com o Ipiranga acabou adiado naquela época de maio e ainda não foi remanejado. Tá em 11º, então olho vivo no Náutico, que ele pode ser um time a entrar no G8, tá nessa briga. 12º o ABC também tem 16, o outro que tá nessa briga. 13º lugar CSA, 14 pontos. Se tivesse vencido, estaria em nono lugar, numa situação bem mais legal na briga do G8, mas tá vivo ainda. 14º lugar o Floresta, ele tem 4 vitórias nos últimos 6 jogos. 15º lugar Sampaio Corrêa tem 13 pontos. 16º Confiança tem 12. Zona de rebaixamento com o Ferroviário, 11 pontos. 18º Aparecidense com 10. 19º lugar o Caxias tem 6 pontos. 20º lanterna do campeonato, o São José, com apenas 5 pontos conquistados. Vamos aos principais artilheiros da Série C. Jonatas, do Atlético, tem 8 gols. São 3 principais goleadores. Além do Jonatas, o Ítalo Carvalho, do Volta Redonda, com 8 gols, mas já foi negociado com o futebol da Coreia do Sul. Paulo Sérgio, do Náutico. E aí, com 7 gols, aparece o Kaique, meteu 3 nessa rodada, tá com 7 gols ao todo. E com 6 gols, o Igor Bahia, da Tombense. Luiz Felipe, do São Bernardo. Fechando a lista, o Thiago Marques, do CSA. Esse foi o resumo da Série C do Campeonato Brasileiro, 13ª rodada, 13ª rodada próxima de se encerrar. Você vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal e um grande abraço. Valeu, turma!